Boa noite, meu nome é Marcos Araújo. Boa noite, meu nome é Yasmin. Boa noite, meu nome é Giovana. Boa noite, é Silvia. A gente vai apresentar o trabalho agora sobre as parcerias público-privadas no âmbito da saúde. Só uma breve contextualização, as PPPs, como são chamadas, são regidas pela Lei 11.079, de 2004, e consistem em contratos de prestação de serviço de médio a longo prazo, com valor não inferior a 10 milhões de reais, sendo regidos mais ou menos de 5 a 35 anos. As PPPs, elas são utilizadas, são escolhidas pela administração em um contexto específico, de um contrato específico, quando a administração olha para aquele cenário, para aquela situação jurídica, econômica, financeira, e percebe que a concessão comum ela não vai ser suficiente, por isso se opta pela PPP. E aí tem diferenças, né, das concessões comuns para os contratos de PPP. A primeira delas tange aos riscos que nas concessões comuns são arcados pelo concessionário, né, pelo ente privado, e nas PPPs os riscos eles já são mais compartilhados, a depender do caso concreto, né? A segunda diferença é relativa ao procedimento de manifestação de interesse, que nas PPPs, o particular ele tem um condão de chegar para a administração e falar, olha, essa situação específica aqui, eu consigo resolver de outra forma. Ele consegue chegar com uma conclusão, com uma proposta final. Terceira, a arbitragem, que já é uma coisa que vem se tornando comum no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Que é uma forma de resolução de conflitos que não envolve a via judiciária propriamente dita. E a quarta são as garantias efetuadas ao particular, que no contrato das PPPs, diferentemente dos contratos de concessão comum, já são oferecidas garantias ao particular de que o poder público vai sim efetuar aquele pagamento, né? Em seguida, a gente pode classificar as PPPs como PPPs patrocinadas e as administrativas. As patrocinadas, a administração, ela ajuda financeiramente de alguma forma, né? Os custos, ele passa para a pessoa, que é o destinatário final daquele serviço, mas o ente público, ele também ele banca uma parte dessa prestação de serviço. Na administrativa, não, porque é totalmente paga pelo serviço, pela administração pública, né, no caso. Então, como patrocinado, a gente tem de exemplo o metrô, que o usuário vai lá, paga uma tarifa, né? E da administrativa, a gente tem o hospital público, os presídios, que já são serviços que, naturalmente, particular, a pessoa, o cidadão, ele não paga pelo SUS, ele não paga para utilizar um presídio. Então, esses são os tipos de PPPs. Em seguida, a gente fala sobre a matriz de risco, que já foi estudada quando a gente estudou a Lei 14.133, que são mecanismos que visam assim, a prever uma situação, a resolução de um eventual conflito naquela situação específica. Então, é uma forma de reequilibrar e nortear aquele equilíbrio econômico-financeiro, estabelecendo riscos, obrigações, responsabilidades em uma situação, para quando e caso tenha-se um conflito, a gente já saiba mais ou menos para qual caminho seguir e como que agir naquela situação concreta. A gente achou um estudo muito interessante de dois advogados do BNDES, o Antônio Fernando de Fonseca Martins e Felipe Benedito Viana, sobre a matriz de risco nos contratos de PPPs. E aí eles trazem 3 providências possíveis para melhorar essa matriz, a matriz de risco nas PPPs, considerando normalmente a diferença que tem entre a teoria e a prática na alocação desses riscos. Então, na conclusão do estudo deles, eles trazem essas possíveis providências, né, para melhorar. E eles trazem, primeiramente, a capacitação, o diálogo e a padronização
dessa alocação de matriz de riscos, e para essa solução eles trazem uma maior capacitação dos profissionais no tema de alocação de riscos, então, que sejam contratados profissionais que já tenham experiência nessa área, que possam trazer um conhecimento maior sobre isso. A participação dos tribunais de contas, que seria bastante interessante para trazer, né, a relevância disso para o Estado e considerar os gastos disso, que precisam ser calculados, né? E os fóruns de discussão também para esse diálogo entre as partes. Quanto a outra providência possível são esses novos expedientes na etapa de identificação dos riscos, que seriam entrevistas com os órgãos reguladores, com os participantes do mercado daquela área, que são normalmente partes desses contratos de execução que possam trazer uma visão mais prática mesmo dessas situações para alocar esses riscos, simular diferentes cenários de execução e assegurar que todos esses cenários estejam nas minutas contratuais. Então, realmente analisar como esses riscos poderiam realmente acontecerem, né? E analisar diante dessa simulação de cenários. Outra situação seria a consulta a experiências de outros países, que é uma situação bem interessante também, né? Considerando que alguns contratos de PPPs a gente às vezes não fez aqui no Brasil ainda de uma forma regular, para a gente ter realmente conhecimento, então trazer esse conhecimento de fora. E uma última consideração que eles trazem é a fundamentação econômica dessas decisões, que é analisar mesmo economicamente essas alocações de riscos, que seria analisar, tal risco vai custar tanto para o Estado e tal risco vai custar tanto para o ente privado, e analisar o valor econômico mesmo de cada um desses riscos tomados para ter um balanço, né, entre o que o Estado vai arcar e o que o particular vai arcar nessa matriz de riscos. Bom, pois bem, falar um pouco sobre o compartilhamento de riscos com base no estudo feito pela professora Maria Tereza e Maria Elisa no livro Parcerias Público-Privadas na Saúde, análise comparativa da experiência do Brasil e do Reino Unido. Bom, primeiro é importante entender que existem dois riscos principais, que são os riscos operacionais, que são aqueles inerentes ao projeto a ser executado. Então, a entrega da obra, relativação de pagamento e inadimplemento dos usuários. E há riscos extraordinários, que são os efeitos e consequências imprevisíveis, que podem tornar o projeto economicamente inviável. Recentemente, a gente teve um exemplo de um risco extraordinário, que é a pandemia do Covid. Além disso, as professoras elas analisaram 10 contratos de PPPs na saúde aqui do Brasil, e sobre esse compartilhamento dos riscos, 6 deles, os riscos eles eram integralmente do parceiro privado, e salvo algumas poucas cláusulas que deveriam ser expressas no contrato, o ente público não arcaria com grandes riscos. Já em 4 deles, eles elencam a repartição objetiva dos riscos, trazendo especificamente esse risco fica para você, se acontecer tal coisa fica para o ente público, se acontecer outra fica para o ente particular. Bom, nesse sentido, os pesquisadores Viviane Gil Franco e João Batista Pamplona, em artigo da Revista Econômica do Nordeste, eles entendem que os contratos de PPP, eles necessitam de uma expertise muito grande dos agentes públicos para alocar corretamente esses riscos e para garantir a eficiência econômica e a possibilidade de concretização desses contratos. Passo a palavra agora para a Giovana. Um outro ponto importante que a gente buscou responder, né, na nossa pesquisa era justamente se a Constituição Federal permite a delegação do serviço de saúde por meio das PPPs. Sobre esse ponto, primeiro é necessário delimitar o direito à saúde na Constituição de 88. Nesse ponto, a professora Maria Tereza pontua que a Constituição de 88 considera 3 pontos. O primeiro deles é que a saúde é considerada como um direito subjetivo de todos os brasileiros. O segundo é que deve ser reconhecido o seu status de direito social. E o terceiro é de que trata-se de assegurar as prestações à saúde como dever do Estado. E outro ponto também, que conversa com os demais, é de estabelecer a competência comum dos entes federados. Nesse sentido, o artigo 197 da Constituição Federal
determina que a saúde é um serviço público que a administração pode prestar diretamente ou por terceiros. E o artigo 199 determina que os particulares podem complementar, não integralmente, mas complementar, inclusive pelo SUS, a prestação do serviço de saúde. Nesse sentido, as PPPs seriam constitucionais no emprego, né, da saúde. Nesse sentido, a gente achou um artigo interessante, que foi publicado na Revista Digital de Direito Administrativo sobre o tema, dos autores Leire Thaís e Marcelo Alves. No entendimento dos autores, não sendo obrigatório que o poder público atue isoladamente na prestação de serviços relacionados à saúde, eles constataram que a admissão de mecanismos que privilegiam a participação da iniciativa privada é constitucional, em razão da previsão legal da atuação de forma complementar de entes privados e do reconhecimento da constitucionalidade da gestão em parceria com a iniciativa privada. Passo a palavra para minha colega Yasmin, para fazer considerações também sobre esse ponto. Outra consideração que eu queria trazer aqui foi uma trazida pela professora Maria Tereza e pela professora Maria Elisa na pesquisa feita pelo grupo de pesquisa da UFMG sobre o direito comparado, para analisar esses contratos de parceria público-privadas, tendo em mente que só 10 contratos aqui no Brasil de parcerias público-privadas eram no âmbito da saúde. E o que é interessante analisar na execução desses contratos, já que tiveram mais contratos sobre isso fora, né, em outros países, é que o resultado muitas vezes não é tão benéfico assim, que alguns edifícios eles podem estar em baixa qualidade, manutenção inadequada, alguns até avaliam que tem aumento de custos para o ente público, e algumas avaliações demonstram que essas PPPs não foram, de fato, vantajosas. Então, a gente tem que analisar realmente como que seria, de fato, essas parcerias público-privadas, se elas seriam realmente algo benéfico, né, para a sociedade. Outra última consideração é que o Estado tem que ter uma fiscalização muito grande nesses contratos, que é algo que a gente tem que levar em conta também. Acho que é